Então vamos lá, mais um pouquinho de conversa com José Mário Schreiner, onde a gente está abordando ali, desde os problemas políticos a aquelas questões mais internas também da região de Goiás e que acaba não sendo exclusividade do produtor goiano. São problemas que estão afetando todos os produtores. Zé, a gente falando aqui do pequeno produtor, aquele que busca, porque você descreveu muito bem o caminhoneiro pequeno, entende mesmo do assunto. E o pequeno produtor? Aquele que precisa de uma assistência técnica, mas ele não tem condição de ficar pagando um veterinário para vir toda hora. Ele precisa de um agrônomo, mas ele também não tem condição de ficar pagando um consultor para vir ali. Tem tido esse trabalho através do sistema FAEG e Senar? Nós temos feito, nós temos nos aprofundado muito na assistência técnica e gerencial, um programa que a gente criou aqui, inclusive nós tivemos até que mudar o estatuto e o regulamento, o regimento do Senar, para que a gente pudesse estar levando assistência técnica aos produtores, e principalmente aos pequenos. E é um tema extremamente relevante. Por quê? Dificilmente a gente vê a mão do Estado, no governo federal, dos governos estaduais, dos municípios, chegando nas pequenas propriedades. O que a gente vê é a autoridade do Estado chegando lá. O fiscal com caminhonete traçado, o fiscal ambiental, do trabalho, fiscal de tudo quanto é coisa, a chegar lá. Aí você sente a presença e a autoridade do Estado. Infelizmente no Brasil hoje está dessa forma. Aí até a estrada dá acesso. Até a estrada dá, porque a caminhonete é traçada, ela é alta, traçada, e ela chega em qualquer lugar. Ao passo que muitas vezes o técnico é um Fietinho 147, daqueles bem antigos, que às vezes chega empurrado. Então, essa é uma realidade que a gente vive no Brasil, totalmente contrário aos conceitos mundiais, totalmente contrário. Você tem hoje uma ausência total do Estado dando a mão para o empreendedor. Hoje o Estado brasileiro ele olha com uma desconfiança tão grande para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que querem produzir, para as pessoas que querem trabalhar, como se hoje você abrir um empreendimento, uma pequena loja, um açougue, uma mercearia ou aumentar a sua produção, parece que o Estado te enxerga como um criminoso, parece que está cometendo um crime. Como se fosse o Estado e os governos a dar emprego a 13 milhões de empregados. Então, o que nós precisamos fazer no Brasil? Em primeiro lugar, precisamos desburocratizar. Primeiro, um combate intensivo à corrupção. A corrupção ela tem alguns pilares, que o primeiro modelo político partidário eleitoral, 35 partidos, isso é uma pouca vergonha, é só no Brasil que existe isso. E o segundo pilar é a burocracia que nós vemos no Brasil. Burocracia é essa que leva à corrupção. Então, isso tudo que eu estou falando, a dificuldade do empreendedor. A pessoa tem lá um dinheirinho, ela quer investir em algo. Ela encontra tanta dificuldade para empreender, tanto órgão de regulação, tanta licença, tanta taxa, que chega no meio do caminho ela desanima. Então o Estado enxerga essas pessoas como criminosos. Nós temos que inverter esse papel, porque a corrupção está do outro lado do balcão. Está em quem criou a burocracia, está em quem exige uma licença ambiental que a lei me permite utilizar. Por exemplo, nós no meio rural, nós podemos utilizar 80% da área para exploração econômica. No entanto, você tem que pedir uma licença para fazer aquilo que a lei te permite. E essa licença demora de 3 a 10 anos. E se você não engraxar, não sai a licença. O empreendedor não consegue ir para frente. Então, você acaba sendo obrigado a entrar no sistema de corrupção. Muitas vezes se obriga a entrar nisso. Por quê? Porque ele já arriscou, ele já investiu, ele está com o capital dele ali investido, né? Então, é um círculo vicioso de corrupção, de burocracia, que se nós não desmontarmos, ele vai simplesmente travar o nosso país. Eu enxergo dessa forma claramente. Aí as pessoas falam, Zé Mário, mas você pensa em seguir lei americana, europeia? Eu prefiro. São países desenvolvidos. A gente tem que acreditar no cidadão. Eu tenho que olhar para as pessoas e ver boa fé nela, até prova em contrário. Eu não posso criminalizar e fazer juízo de valor de que aquela pessoa vai fazer algo errado. Agora, nós temos que usar a lei e estar agindo dentro da lei para que a lei possa coibir excessos ou possa coibir questões erradas. Então, o que eu defendo? Eu defendo modelos declaratórios. A pessoa faz o seu projeto, ela assina o seu projeto, protocola, se o Estado quer ter o controle disso tudo, protocola e vai trabalhar. Agora, se amanhã o fiscal for lá e não estiver de acordo com o que está dentro do projeto da lei, puna seus culpados, mas deixa o resto da população trabalhar. Então, esse é o grande desafio que nós temos no Brasil. Eu tenho discutido isso muito e, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que nos debruçar
firmemente para nós destravar o Brasil. O Brasil tem um potencial, nós podemos crescer muito. E eu estou falando isso tudo porque nós saímos de uma pergunta em relação ao pequeno produtor. Eu pergunto, o que o pequeno produtor hoje tem do Estado? Ou o médio ou o grande? Deixa eu te colocar uma situação, já que eu acho que ela casa muito bem aqui. É uma situação, o produtor chegou em mim reclamando, ele está num projeto de assentamento. Aí o que ele pode fazer numa área dessa? Ele cria porco e frango. Aí ele não pode comercializar, porque o frango tem que estar abatido com selo e tudo, o porco da mesma forma, e não tem um abatedouro público, não tem um frigorífico para fazer isso. Do que ele vai viver? Ele chegou em mim, ele num desabafo, querendo saber como que ele vai tirar a renda da propriedade dele. Essa é a situação que a gente encontra. E se o fiscal pegar ele com um frango, às vezes ele não está nem comercializando, ele está levando para a comadre, para o compadre, né? Prende o frango e prende ele, se brincar. Esse é o país que nós estamos vivendo. Esse é o país que nós estamos vivendo hoje, infelizmente. O Estado brasileiro hoje ele existe para multar, autuar, extorquir e arrecadar. Essa é a realidade. No trânsito, da mesma forma, você viaja nas GOs, tal. Eu nunca vi algum fiscal, algum policial rodoviário ou alguém de algum órgão regulador do Estado do país pedir para uma família que está, por exemplo, viajando num feriadão, parar ele no posto policial com um folheto e dizer assim, olha, meu amigo, minha amiga, não ultrapasse o excesso de velocidade, não ultrapasse faixa contínua. A vida de vocês é importante, a saúde de vocês é importante para o nosso estado e para o nosso país. Essas suas crianças, nós queremos que elas cresçam saudáveis, que elas cresçam, sejam cidadãos brasileiros, que ajudem o nosso país a crescer, a se desenvolver. Não, mas na Baixada está lá a pistolinha tirando multa. Então é isso que irrita o cidadão brasileiro, e eu como cidadão me sinto extremamente irritado quando a gente vê situações como essa, e é isso que nós estamos vendo. O produtor rural é a mesma coisa, nunca chega um órgão do Estado lá numa propriedade rural, seja ela maior, média ou pequena propriedade, e eu falo aqui principalmente a pequena propriedade, porque o acesso à informação desse produtor ele é mais difícil, e aí que eu defendo o associativismo, as nossas instituições. Nós temos que ter as nossas instituições fortes, os nossos sindicatos, cooperativas, são eles que são os nossos órgãos de representação e que nos levam informação e que nos defendem. Mas você nunca vê o Estado presente nessa situação para educar, nunca. Agora, para multar, você pode ter certeza, autuar, extorquir. Nós se tornamos uma fábrica de arrecadação. O Brasil e o Estado de Goiás se tornou numa grande fábrica de arrecadação, onde eles não ficam satisfeitos com 40% do PIB. Daqui uns dias eles vão querer 60%, 70%, 90%. Aí é melhor tomar um socialismo, que todos nós vamos trabalhar de empregado do Estado. Então, nós temos que destravar esse Brasil, ou nós vamos morrer todo mundo abraçado. E aí eu fico pensando mais uma vez, será que aquele cidadão que está abrindo um pequeno comércio, Fabiano, meus amigos telespectadores, ele está querendo cometer um crime ou está querer lá gerar 3 empregos? Aquele cidadão que está ampliando a sua produção de leite, melhorando o seu sistema de ordenha, aquele pequeno produtor. Será que ele não vai gerar ali emprego para mais 2, 3 famílias? Ou ele vai cometer um crime a produzir leite? Se aumentar a produção do leite dele, ele é um criminoso? Agora eu rebato. Criminoso é aqueles que vão lá, autuam e extorquem dinheiro. Esses sim são criminosos, os corruptos. Esses sim são criminosos. E é esse tipo de gente que nós temos que combater no Brasil. Sabe, eu penso, nós temos a lei. Nós temos uma lei, o brasileiro é um povo bacana, um povo trabalhador. Às vezes a gente fala assim, mas o brasileiro é um povo complicado, custoso. Não é. 99% da população brasileira é do bem. Talvez nós tenhamos 0,5% talvez nós tenhamos 0,5% de bandidos, ladrões, assassinos, pessoas que têm desvio já de natureza, e 0,5% de político corrupto e safado. 99% da população é de bem. E é essa população que nós temos que zelar, é essa população a que nós queremos ter o bem, levar a orientação. E, é claro, esse é um trabalho que o Senar, a FAEG, os sindicatos rurais temos feito, como você falou, nos assentamentos, levado a qualificação através do Senar, levado a assistência técnica. Hoje nós já vamos atingir 5 mil produtores assistidos, mas eu não posso e nós não podemos nos sentir confortáveis se eu tenho mais 80 mil produtores precisando desse apoio. E são pessoas que estão lá prontas a produzir mais. São pessoas que estão produzindo 30 litros, 20 litros de leite por dia e que, se nós der um apoio, orientação técnica, eles podem produzir 200, 300 litros por dia, com pouca modificação.
gerando ali riqueza, gerando emprego, gerando bem-estar à sua família e podendo ter dignidade. Que se nós não olharmos para isso, amanhã depois o seu filho vai para a cidade, a sua filha vai embora, eles vão ficar idosos lá na propriedade e essa propriedade amanhã depois vai se tornar uma propriedade fantasma. É isso que a gente quer? Com certeza não. E por isso que nós temos que nos debruçar, trabalhar firmemente para que se reverta. Aqui em Goiás, se Deus quiser, a gente vai conseguir avançar. O nosso governador Caiado tem falado muito na parceria com o Sistema S, um sistema que a gente defende, precisa defender, é o melhor sistema de educação do mundo, não há um modelo no mundo, mas de repente aparecem alguns luas pretas aí querendo meter a mão e estatizar o Sistema S. Negativo, não podemos deixar acontecer isso. Se tiver alguma distorção dentro do Sistema S, nós precisamos corrigir ele, corrigir. Agora, jamais a gente pensar que parte esses dias mesmo tiraram a parte aí de um S, eu não me lembro qual foi, para cuidar de museu. Ótimo, a cultura é importante, o museu é importante, mas o Sistema S ele existe na área da educação, da formação profissional e da capacitação das pessoas. Para, às vezes, as pessoas aí querendo o Caiado, a que se refere o nosso próximo governador aqui, é mesmo aquele senador da bancada ruralista, defensor das questões do agro. E quando a gente tem toda esta situação, o produtor trabalhando, a família trabalhando, nós podemos ver esse campo com uma perspectiva ainda melhor, se essa família vai fixando, se essa família vai se estabelecendo com qualidade de vida? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque o que nós vemos ali hoje, você citou a questão de assentamentos, é uma judiação você ir às vezes num assentamento que foi realizado e que simplesmente largar as pessoas lá, a verdade é essa. Aquela história da favela rural, né? Largar as pessoas, despejar as pessoas lá, como se estivesse tratando com animais. E não é por aí, são gente, são pessoas, são famílias. E nós temos que ter um tratamento diferente. Nós temos que ter uma sensibilidade com essas pessoas. E nós estamos fazendo isso, né? Agora, é preciso todos entenderem, e aí tem um problema do meio rural, onde que muitas vezes as pessoas do meio urbano e autoridades urbanas, eles não conseguem enxergar. Eles vão, o olhar deles vai até o morro e eles acham que atrás do morro só tem bicho e mato. E lá tem gente, por incrível que pareça. E tem gente com capacidade que se você levar educação, se levar estrutura, se levar tecnologia para eles, eles podem produzir riqueza. Esse que é um negócio interessante, né? A estrada que a gente cobra, ela não é para produzir, para transportar crime, nada disso, é para transportar riqueza, né? Então, nós temos que entender isso, e o poder público, principalmente, entender essas questões, de que a gente quer o melhor para o Estado de Goiás e o melhor para o Brasil. E esses produtores, se nós estendermos as mãos a eles, sem dúvida nenhuma, eles cumprirão esse papel. Ah, mas aí as pessoas podem pedir, mas todos, talvez não todos, mas a grande maioria vai acreditar sim, e vai ajudar o nosso Estado a crescer, vai ajudar os nossos municípios a crescer, porque o que nós vemos lá hoje é riqueza desperdiçada. O solo dele é o mesmo, o clima deles é o mesmo do vizinho, por que ele não está produzindo bem? Porque ninguém levou informação. Então, são esses aspectos. Eu acho que nós precisamos olhar isso. E eu quero aqui dizer que eu estou muito confiante de que nós podemos mudar e transformar muitas questões no Estado de Goiás e no Brasil. Nosso tempo está esgotado, você sabe que o Sucesso no Campo sempre ficou ao lado do produtor, então as cobranças, se forem necessárias, o Sucesso no Campo também vai trazer para você como um integrante do Legislativo Federal. E você tinha um discurso antes da campanha, o discurso permanece, então não houve modificação pela nossa conversa aqui. E o produtor vai ter acesso ao deputado Zé Mário, depois da posse em Brasília? Rapidinho aqui para a gente encerrar. 100%. Você sabe muito bem, eu sempre falei isso durante a pré-campanha, durante a campanha e falo agora. O mandato não me pertence, pertence a cada um de vocês, pertence às pessoas que acima de tudo acreditam. E dizer mais, para mim a campanha encerrou no dia 7 de outubro. Hoje o Zé Mário é deputado federal eleito por todas as pessoas do Estado de Goiás e estou lá pronto para representar Goiás e o Brasil.